E com um tema super polêmico, hein? O Senado aprovou o projeto de lei que acaba com as saidinhas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas. Bom, agora essa matéria vai passar pela Câmara dos Deputados. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui o doutor Acir de Matos, muito bem-vindo, advogado, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Franca, e está com a gente para falar toda essa repercussão. Doutor, primeiro, obrigado por sempre aceitar nosso convite, está sempre disposto a vir aqui no Balanço Geral, sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Tema polêmico, né, Valentim? Muito Hoje nós já vamos te falar chamamos de numa algo situação... que qualquer opção que nós adotarmos, favorável ou contrário, nós já sabemos que é polêmico. Mas é importante também que a gente comece a mostrar, Valentim, como é que as leis surgem. Será que essas leis são refletidas? Será que pesquisaram para poder fazer? Ou é mais uma medida eleitoral? Sim, tem isso também. Então, acho que são essas questões, nós vamos tratar sobre um assunto, né, polêmico, mas que exige uma reflexão. Doutor, então já aproveitando, né, a gente já chama, agradece a presença, mas já coloca nessa fogueira, né, nesse tema tão complicado. Hoje ela passou esse projeto de lei passou pelo Senado e volta para a Câmara dos Deputados. Ainda não é lei? Ainda não é lei, porque depois que voltar pela Câmara, ela vai para o presidente da República para ele sancionar. Então, o presidente da República também tem a opção de vetar a lei. Olha, não vou sancionar a lei, não concordo com a lei, e ela não seria aprovada, aí volta para o Senado, para o Congresso, para eles aprovarem a lei. Então, o presidente tem essa possibilidade de falar assim, não vou sancionar a lei porque ela padece de inconstitucionalidade ou por algum outro motivo que ele entende. Mas vai ficar numa situação delicada, né? Também. Se o Congresso aprova uma lei, vai para ele veta essa lei... Ele compra uma briga com o Congresso. Compra uma briga com o Congresso. Então, nós temos uma briga do Executivo com o Legislativo. O que a gente pode pensar aqui, Valentim, é o seguinte, qual é a finalidade de uma pena? O ideal é que a gente vivesse num mundo onde não existisse crime. Sim. Esse é o ideal, mas isso é o ideal e o real a gente sabe que o cometimento de crime é possível. E veja, nenhum de nós estamos sujeitos a falar, ou podemos falar assim, nós nunca vamos cometer um crime. Então, acho que esse precisa colocar esse destaque primeiro. Você fala assim, como assim? Você pode sair, pegar o seu carro e atropelar alguém. E essa pessoa morrer. Homicídio culposo. Mesmo que não há intenção, mesmo é um que crime. Não há, é um crime. Olha, de repente eu entendo aqui que eu prestei um serviço, a pessoa me pagou e pagou um valor a mais. E eu acho que ela contribuiu, gostou tanto do meu serviço que pagou a mais. Mas de repente eu posso estar recebendo um valor indevido e apropriando de um dinheiro que não é meu. É crime também. Também tem um crime aí. E veja, nós temos os crimes dolosos contra a vida que são julgados pelo tribunal do júri. Por que se mandou para o tribunal do júri? Homicídio. Porque se entende que qualquer um de nós, em algumas situações, somos passíveis de cometer um homicídio. Então, olha que interessante. Mas, não, eu jamais vou cometer um crime. É possível, talvez, a gente não cometa um crime de roubo, né? Mas um crime de homicídio não é fácil a gente falar que não cometeria. Eu vou te dar um exemplo simples. Imagina que alguém, você está num bar ali, está num restaurante, alguém vem e faz uma gracinha com a sua esposa. Sim, se envolve numa situação, uma discussão, numa De repente você fala assim, olha, larga para lá, vai embora tal, mas a pessoa vem e te provoca de novo. Sim. O que você faz? É uma situação complicada. Ou você vai embora, ou você vai embora e fala assim, amor, vem cá, vambora, esquece, vambora e pronto. Né? Ou... dependendo do dia, o que você faz? A pessoa vai para vias de fato, ali entra uma discussão e aí de repente você não queria matar a pessoa, mas você bateu na pessoa, deu um golpe, uma cadeirada, uma garrafada e a pessoa morreu. Homicídio. Quem vai julgar? Júri. E nesse caso, então, aí, dependendo da pena, porque hoje, quem tem esse benefício da saidinha, doutor? Ótimo. Para qualquer tipo de crime, ou seria... E essa votação, esse projeto de lei, abrange todos os tipos de crimes? Então, ó, ninguém vai ter esse direito à saidinha ou tem, como sempre, alguns escapes? O objetivo do projeto é que ninguém mais tivesse qualquer saidinha. Ou seja, você pegou... Deixa eu poder explicar. Como é que nós temos no Brasil? Nós temos um sistema que ele é mais ou menos trifásico, por assim. Você vai e começa pelo regime fechado, enclausurado, preso, você não tem direito a liberdade nenhuma. Nós vamos depois para um regime que é chamado semiaberto. O que significa? Olha, você está fechado, mas nós já vamos começar a dar espaço para você ter contato com a sociedade.
Se você se comportar bem, você vai para um regime aberto. Se você não se comportar bem, você volta para o fechado. Então, nós temos um sistema que ele é progressivo. Só tem direito à saidinha quem está no regime semi-aberto. Então, e não é uma saída qualquer, são em 5 ocasiões no ano. Então, veja, você tirar a possibilidade, Valentim, dessa pessoa ressocializar, é quase que nós estamos esquecendo das funções das penas. Nós temos no sistema penal uma primeira finalidade da pena, retribuição. Você causou um mal, você vai pagar pelo mal. Qual é o mal? Você não tem mais a sua liberdade. Depois, nós não podemos ficar só nesse. Nós temos um outro sistema que é o preventivo. Com a finalidade da prisão, quem passou pelo cárcere fala assim, poxa, eu não quero ser reincidente. E para quem está na sociedade, fala assim, poxa, se eu cometer um crime, eu vou perder minha liberdade. E um outro que é da ressocialização. Se a gente esquece esses 3 pilares, nós estamos automaticamente tirando todo o sistema em qual nós estamos baseados no nosso direito penal. Então, endurecer por si só para falar que não tem mais as saidinhas sem um outro sistema, penso que nós podemos gerar outros problemas, como, por exemplo, nós já temos uma população encarcerada que é imensa. Nós não temos estruturas no presídio. Nós temos uma série de falhas estruturais e dentro dos sistemas. Nós temos locais, Valentim, que nós não temos o regime semiaberto. Essa ressocialização dentro do presídio é difícil de você É acreditar difícil. que ela existe. Ela existe, veja, quando você tem algumas penitenciárias, e elas têm até os projetos, e se me permite falar aqui da penitenciária de Franca, do Daniel, que é o diretor daqui, ele permite que os presos cuidem de uma horta, tem uma horta muito linda lá, que os presos trabalhem, que os presos estudem. Então, veja, o projeto ele só contemplou o seguinte, se for aprovado como está, somente vai ter direito a essa saidinha os presos que estiverem saindo para estudar. Então, quem estiver no semiaberto, saindo para estudar ou para trabalhar, nós vamos avaliar se ele pode ou não ter o direito à saidinha. Fora dessas questões, ninguém mais vai poder sair. Só que não são todos que conseguem trabalhar, não são todos que conseguem ir para a escola. Então, será que nós não vamos gerar uma revolta maior dentro do sistema penitenciário? Será que nós não vamos colapsar o sistema penitenciário? E, por outro lado, doutor, também tem essa questão da saidinha, a gente fala sobre essa questão dos presos também, mas tem a questão de presos que aproveitam do benefício da saidinha e não voltam para os presídios. Isso é um agravante e é por isso que essa lei é tão polêmica. Isso, é justamente por causa disso. Veja, e ela gera uma polêmica. Os bons pagam pelos maus. É isso. Acho que no Brasil nós estamos começando a pegar as exceções e transformar em regras. Acho que esse é um grande problema. Não são todos que saem na saidinha e que não voltam. Não são todos que vão para a saidinha e que cometem crimes. Mas é os que infelizmente saem e não voltam. E os que saem e cometem um crime, eles geram um dano tão grande para a sociedade. E veja que essa lei foi aplicada agora, acabou de ser votada agora, né, esse projeto de lei, justamente porque uma pessoa que estava em saidinha matou um policial militar no trabalho. Então você olha assim, poxa, é justo um policial militar que estava trabalhando, defendendo a nossa sociedade, defendendo a nossa segurança, ser morto por vamos dizer assim, por uma pessoa que estava de saidinha, por um preso que saiu e matou alguém. Mas esse é um caso, não são todos, né? Doutor, e pela sua experiência, acompanhando de perto toda essa história, essa questão da votação, é uma lei que o doutor acredita que deve ser aprovada, deve ser sancionada até pelo próprio presidente da República? Eu acredito que o presidente vai ter um grande problema para enfrentar. Porque na Câmara, se eu não me engano, foi quase unanimidade, 62, né? No Senado foram 62, no Senado, 62 votos favoráveis, dois contrários. contras e um que não quis votar. Então, assim, ela vai ser aprovada. Ela vai ser aprovada. Até a própria bancada da situação foi Liberou. liberada. Olha, votem, né, não dá para ir contra. Acredito que agora o presidente da República vai ter que pensar o que eu vou fazer com isso. Eu luto contra o poder legislativo ou eu sanciono e deixa a coisa acontecer para a gente ver e depois vai modulando isso. Joga para a torcida. A hora que começar a ter os problemas, aí a gente vê. Então, assim, acho que no Brasil, né, nós precisamos começar, Valentim, analisar mais. Por que não trazer isso para uma audiência pública? Vamos abrir para um debate? Olha, quem é favorável a esse endurecimento? Quais são os fundamentos? Quais são os argumentos? Quem é contrário?
Poxa, desses prós e contras, onde é que nós achamos o equilíbrio? Como aconteceu naquele plebiscito do desarmamento, Plebiscito do desarmamento, há 2 isso, décadas, né, se não me engano, Isso. faz um tempinho. Olha, e aí entendemos que não queríamos ter arma. Eu acho que o Brasil tem mecanismos muito poderosos para poder a gente ter leis com eficiência. Eu acho que a gente tem sempre que evoluir. Falta talvez ali a gente começar a usar esses instrumentos, utilizar a população para poder pensar, utilizar os pesquisadores. Sabe, se a gente tem ciência, por que não utilizar as pessoas que estudam a segurança pública? Traz para o debate, olha, no mundo, como é no mundo? A gente pode pegar o direito comparado, Valentim, trazer para o Brasil, embora não dá para comparar tudo, porque nós temos legislação diferente, o brasileiro é um povo diferente, nós temos uma cultura diferente. E fica talvez uma dica para a gente pensar, Valentim, num país onde tem uma população carcerária como a nossa, que tem violência como a nossa, o encarceramento vai resolver? Não. Sim, o encarceramento é o fim. Bem pensado. O encarceramento é o fim. Quando todas as estruturas falharam, Valentim, aí a gente vem com a punição. Então está falhando aonde? A família, a escola, a falha anterior. E nós estamos olhando para isso? Não. Então é mais fácil a gente pegar o seguinte, como o sistema penitenciário, ninguém quer olhar para isso. Como preso, a gente faz de tudo para excluir do nosso convívio, é mais fácil a gente endurecer, coloca o problema para lá, mas eu não sinto que nós enfrentamos o problema. Está aqui, doutor Assir de Matos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Franca. Aproveitando, infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente pode falar, um tema muito polêmico, a gente vai voltar a falar sobre ele, com certeza, em breve, porque ainda tem várias etapas até que esse projeto de lei se torne lei. Mas eu quero aproveitar o espaço aqui também, doutor Assir, para que o doutor fale da OAB, com o trabalho que é feito e realizado em Franca, e quem precisar de mais detalhes, mais informações, e precisar também do trabalho desenvolvido pela Ordem dos Advogados do Brasil, pode entrar em contato com vocês, né? Sim, agradecer a TV Record, o Valentim, pela oportunidade. E a OAB, ela é uma autarquia, um ente público, né? Mas ela é privada, olha que interessante. Ela é a única profissão que está prevista na Constituição Federal, que ela é privada e pública ao mesmo tempo. Qual é o fundamento da OAB? É que se entende que sem a presença de um advogado, nós não teríamos a força de encontrar a justiça. Então, nós temos um juiz, que é do Estado, promotor, que é do Estado, defensoria pública, que é do Estado. Então, veja, você tem toda a força do Estado. Quem é um ente que pode ir contra esse Estado, até para que esse Estado não se sinta tão soberano e absoluto, ao ponto de causar um dano para a própria sociedade? É a OAB. Então, eu agradeço o espaço de falar que a OAB de Franca está à disposição, Valentim, para o que vocês quiserem, para qualquer tema. Nós temos excelentes advogados em Franca que podem contribuir com essa função também que é de cidadania, trazer informação para a população, para que a população conheça dos seus direitos e atua corretamente. Muito obrigado, doutor Assir. Está aqui, volte mais vezes aqui com a gente no Balanço Geral. Valentim. Muito obrigado. Doutor Assir, por favor, está sempre com a gente aqui. Eu quero aproveitar, depois desse bate-papo muito aqui instrutivo para você que está em casa, para já perguntar para você agora, né? Por favor, Minduim, pega a nossa cadeira aqui, aí. Ó, quero perguntar para você agora, depois que tudo que o nosso doutor Assir aqui, advogado, ele citou e falou sobre essa questão da saidinha de presos. Eu vou passar essa polêmica para você. Coloca a enquete na tela, estou até com aqui o celular na mão, nosso WhatsApp. Enquete do dia. Proibição da saidinha temporária de presos. Qual a sua opinião? Você é a favor ou você é contra, hein? Então agora a gente toca a bola para você de casa entrar na discussão comigo, como a gente estava conversando aqui com o doutor Assir também, para que você, depois de ter esse embasamento, ter todos esses argumentos citados aqui pelo advogado, para que você que está em casa consiga opinar também com a gente, tá? Já já eu vou para o WhatsApp 99314-5246. Qual a sua opinião a favor ou contra a proibição da saidinha de presos em datas comemorativas e feriados?